Mas agora é a hora de crescer no conhecimento. E como nós crescemos no conhecimento? Ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, estudando a palavra, lendo a palavra em nossa casa, tendo aquele momento em que nós paramos para ler as Escrituras. É isso que nos dá o crescimento no conhecimento de Deus. Então, crescei na graça e crescei no conhecimento. No conhecimento de Deus você cresce conhecendo a palavra dele, conhecendo as Escrituras. É pão para a nossa alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é pão para a nossa alma. E no capítulo 11 de Mateus, versículo 1, se você está com sua Bíblia aberta aí, acompanhe. Diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Vamos continuar lendo. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: és tu que havia de vir, ou esperamos outros? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Meu querido, quando nós lemos o versículo 1, e aconteceu que, acabando Jesus de dar os preceitos aos 12 discípulos, ou seja, Jesus havia chamado os 12, que depois vieram a ser chamados de apóstolos, e Jesus os enviou para pregar a palavra de 2 em 2. E no capítulo 10 de Mateus você vê os ensinos de Jesus para os seus discípulos: ide, pregai, curai os enfermos, limpar os leprosos. E Jesus orienta todo o capítulo 10. E aqui no capítulo 11 diz que ele terminou de ensinar, de dar os preceitos para os discípulos. Jesus partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Eu fico aqui imaginando Jesus chegando em uma cidade. Ele ia com certeza na sinagoga, na igreja dos judeus, a ensinar e a pregar. A pregação do Evangelho, ela gera fé no coração das pessoas. Ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos, foi a ordem de Jesus. Mas aqui Jesus ensinava e pregava. Imagina Jesus pregando, as pessoas ouvindo e crendo em Deus, recebendo as boas novas, ouvindo a pregação sobre vida eterna, sobre salvação. Agora imagino também Jesus ensinando. Ensinando para a pessoa aprender o caminho certo a seguir, como andar diante de Deus. Imagino Jesus ensinando as pessoas ali a respeito de arrependimento, que arrependimento é a pessoa reconhecer os seus pecados,
confessar a Deus, pedir perdão e passar a seguir o Senhor. E realmente as pessoas precisam ser ensinadas acerca das coisas de Deus, porque muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas elas precisam aprender. Por isso Jesus ensinava a pessoa a ter uma vida reta, com certeza a perdoar o próximo, com certeza ensinava sobre humildade, sobre ter temor diante de Deus, de ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de obediência a Deus. Então Jesus, ele ensinava e ele pregava. É importante as pessoas participarem de um culto, como culto de domingo, celebração, muito louvor, muita alegria no culto de domingo. E a palavra é pregada. O culto de sexta-feira, aquele culto de libertação, a palavra é pregada para que gere fé no coração e os milagres aconteçam, as curas aconteçam, as pessoas sejam libertas. E num culto de terça-feira, que é um culto de ensino e de oração, é importante nós aprendermos a orar, a buscar a Deus, entendeu? A ter aquela batalha de oração, sabendo que Deus ouve oração. E como é importante a pessoa aprender sobre orar. Na oração ela aprende a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a entregar seus caminhos ao Senhor, colocar seus problemas no altar. Ela aprende a interceder, a orar pela família, a orar pelo próximo. É importante a pessoa aprender que a oração, ela tem que ser uma oração sincera, uma oração perseverante. É a pessoa pedir e continuar pedindo. Batei, batei, e a porta abrir-se-vos-á. É lembrar-se daquela viúva que vivia na casa do juiz iníquo, importunando até ele atendê-la. E Jesus fala: se aquele homem que era mau atendeu a mulher pela sua perseverança, imagina Deus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele fará justiça aos filhos que o buscam de dia e de noite. Então a importância de orar, de perseverar. É por isso que a mãe, a esposa, o pai, o filho, ele deve ser perseverante na sua oração, de sempre dobrar o seu joelho, buscar a Deus. Lá no livro de Apocalipse diz que Deus tem uma taça diante do trono, aonde são depositadas as orações dos santos. E à medida que você vai orando, a sua oração vai sendo colocada nessa taça diante de Deus. E tenha certeza que vai chegar o momento em que a taça vai transbordar, e as bênçãos vão ser derramadas, e as bênçãos virão ao seu encontro, e as respostas virão, se manifestarão na hora de Deus, e você vai glorificar a Deus. E a oração é aquele momento de comunhão com o Pai, aquele momento em que você descansa em Deus, aquele momento em que você coloca na mão de Deus a sua vida. É o momento em que você dobra o joelho muitas vezes ali cheio de preocupação e se levanta com a certeza da vitória. Que você dobra o seu joelho e muitas vezes você está enfraquecido pelas lutas do dia a dia e se levanta fortalecido. Então Jesus ensinava sobre oração, o dever de orar, orar sempre.
E nós precisamos aprender que Deus nos escolheu para darmos fruto. Ou seja, a sua luz brilhar na nossa vida, o nosso testemunho ser marcante, as pessoas olhar para nós e saber que há algo diferente na nossa vida. E esse algo diferente é a nova vida, é Cristo em nós. E nós podemos ajudar o próximo, pregar a palavra ao próximo. E Jesus estava pregando e ensinando nas cidades. E a essa altura, São João Batista estava preso, estava no cárcere. Por que João Batista estava preso? Porque era um malfeitor? Era um criminoso? Era um bandido? Não, porque João Batista, ele pregava a palavra. E naqueles dias, o rei Herodes estava tendo um relacionamento errado com outra mulher, que foi a mulher de seu irmão. Era o caso de adultério. E João Batista pregava contra. Ele está errado. Isso é pecado diante de Deus. E Herodes, então, ouvindo tudo isso, furioso, no lugar de consertar a sua vida, de abandonar o que era errado, porque é isso que deve acontecer. Quando nós estivermos fazendo alguma coisa errada e ouvirmos a palavra de Deus e lembrarmos da palavra, a gente mudar o curso, consertar a nossa vida, abandonar o pecado, abandonar o erro. Não, Herodes achou melhor prender João. Você não vai falar mais de mim, não vai falar mais do meu pecado, não. Isso é ruim, porque o homem que reconhece o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Mas a pessoa que continua vivendo no caminho errado, separação eterna de Deus e, consequentemente, o inferno. O pecado leva a pessoa para a morte eterna. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa errada, lembra da palavra de Deus. A melhor coisa que tem que fazer é não fazer errado. E se fizer, se arrepender, confessar a Deus, abandonar o pecado, confiar no poder do sangue de Jesus, dizer: Senhor, me ajuda, que eu quero andar na tua presença, eu não quero pecar, não quero mais pecar, Senhor, porque o salário do pecado é a morte. Então João estava preso agora, e lá no cárcere, João ouviu falar dos milagres que estavam acontecendo, e realmente era tremendo, o poder de Jesus. Leprosos eram limpos, cegos enxergavam, endemoniados eram libertados. A palavra era pregada, o povo estava alegre, estava feliz, porque é isso, a pessoa, quando ela ouve a palavra e recebe no seu coração, ela recebe alegria. Realmente Jesus dá uma nova vida para a pessoa. Quando alguém se encontra com Jesus, a sua vida se transforma da água para o vinho. Se ela é uma pessoa triste, amargurada, infeliz, problemática, ela conhece Jesus, a sua vida muda da água para o vinho, da noite para o dia, das trevas para a luz. Então tudo isso chega até João lá na prisão. Olha, tem coisas acontecendo, coisas maravilhosas com esse Jesus. João havia batizado Jesus lá no Rio Jordão, e ele lá na prisão, eu não sei se João ficou com dúvida. Aí João chama dois dos seus discípulos lá na prisão, e chama os dois e fala: vai até esse Jesus e pergunta se é ele mesmo, se ele é o enviado, se ele é o Messias.
se Ele é o Salvador ou se nós temos que esperar outro. Eu imagino que João ficou até com uma certa dúvida. E quando os discípulos chegaram até Jesus, eu creio que eles viram Jesus operar maravilhas, operar milagres. Aí Jesus se dirige aos dois discípulos e fala assim: olha, ide e anunciai a João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Eu tenho certeza que os discípulos ouviram os ensinos de Jesus, ouviram Jesus pregar, Jesus ensinar, e viram Jesus fazer maravilhas. Ide anunciai para João o que vocês viram e o que vocês ouviram aqui. E sabe, isso que Jesus falou para os dois discípulos de João é para todos nós, para nós anunciarmos o que nós temos aprendido e aquilo que tem acontecido na nossa vida, aquilo que você tem visto Jesus fazer, transformação de vidas, pessoas curadas, pessoas libertadas, e de anunciar. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós possamos ir e que nós anunciemos a sua palavra, falemos dele, dos seus ensinos, da sua palavra, das maravilhas que ele opera, das vidas que são transformadas, e dizer para as pessoas: esse mesmo Jesus que tem abençoado a minha vida, que tem abençoado tanta gente, é o Jesus que pode abençoar a sua vida também. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir Jesus apesar desse frio. Aplaudir bem forte. Olha bem, ide e anunciai a João as coisas que vocês ouviram e viram aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. A palavra é anunciada. Oh, meu querido, e Jesus termina dizendo: e bem-aventurado, olha bem, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não duvidar da minha palavra. Bem-aventurado é aquele que confiar na minha palavra. Bem-aventurado é aquele que confia na minha palavra. Bem-aventurado, abençoado, mais do que abençoado, é aquele que confiar na minha palavra. Então, meus queridos, esse Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para toda a eternidade. Ele não mudou. Ele curava no passado, ele cura nos dias de hoje. Ele libertava no passado, ele liberta no dia de hoje. Ele salvava no passado, ele salva todo aquele que crê na sua palavra nos dias de hoje. E abençoados são aqueles que não se escandalizarem em mim. Bem, abençoado é aquele que confiar na minha palavra. Esse Jesus que encheu os discípulos de poder: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Esse Jesus que deu poder para os discípulos, ele continua dando poder e autoridade para cada um daqueles que creem no seu nome em pleno século XX, século XXI. Ou seja, nos dias de hoje, ele continua revestindo de poder, de autoridade, de graça. Então, cada um de nós aqui
somos discípulos dele e estamos aprendendo com ele, aprendendo com Jesus, aprendendo a amar, a perdoar, aprendendo com ele a orar, a servir a Deus, a buscar a Deus, aprendendo através da palavra, através da sua palavra, aprendendo que se nós servirmos a Deus fielmente, nós vamos para a glória com ele, aprendendo que quando nós andamos na presença dele, a bênção vem sobre nós, aprendendo que quando nós errarmos, nós devemos nos arrepender. Filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O cristão não tem prazer no pecado, o cristão vive na luz. O pecado deve ser um acidente. Se acontecer, se arrepender, confessar, abandonar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E pensar bem, gente, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Então vale a pena renunciar ao mundo, às paixões do mundo, e fazer o que Jesus disse: tomar a nossa cruz e segui-lo, cada um de nós, não importa o que o mundo está fazendo, a salvação é individual,